Ministro, na sua época de assessor no Supremo, o senhor tem registro de episódios em que o senhor considera que o Supremo, como instituição, ou ministros individuais tenham se posicionado de maneira contrária ou resistido a pressões externas, ou a liturgia do Supremo impedia que esse tipo de pressão diretamente fosse exercida? O senhor, alguma vez como assessor, vivenciou algum fato? O Supremo, veja, o ponto delicado na pauta de competência do Supremo era aquilo que se chamava na época recurso ordinário criminal. Recurso ordinário criminal era o processo vindo do Superior Tribunal Militar, quando este, em derradeira instância na especializada, proferiu uma condenação de civil. Quando o réu era militar, não havia esse recurso. Mas quando condenado pela Justiça Militar por crime contra a segurança nacional era um cidadão civil, havia essa possibilidade do recurso ordinário criminal. E o recurso ordinário criminal era algo interessantíssimo como objeto de estudos. Por quê? Não só ele pretendia neutralizar essa aberração do direito da época, que era a condenação de civis por uma justiça militar, mas ele era também a única chance que a justiça civil, representada aí pela sua cúpula, pelo Supremo, tinha de rever uma decisão condenatória do regime, porque na época, eu ia dizer que na época o Superior Tribunal Militar era o regime, não é bem assim. Nós tivemos lá vozes como a de Júlio Bierrenbach, o almirante, o procurador Célio Lobão e outros que demonstraram que ali também havia lucidez, decência e fidelidade maior ao princípio democrático do que as instituições da época. Mas, enfim, era a única possibilidade de o Supremo, no uso normal da sua competência, reverter uma decisão condenatória do esquema militar, se assim podemos dizer. Porque habeas corpus não podia. Habeas corpus o AI-5 proibia. O episódio emblemático, que foi a renúncia do ministro Adalto Lúcio Cardoso, foi bem isso. Eu me lembro, foi o dia 10 de março de 1971. Eu estava na 5ª ou 6ª fila do plenário do Supremo, que é lá onde é hoje. Era uma sala um pouco menor, porque não chegava até as vidraças assim, laterais, mas era no mesmíssimo lugar. Eu estava ali assistindo a sessão na 5ª ou 6ª fila, e na primeira fila estava Vitor Nunes Leal, o ministro aposentado pelo regime em 69. E quando se deu aquele episódio, o ministro Adalto Lúcio Cardoso resolveu conceder um habeas corpus. Se fosse um recurso ordinário criminal, ele poderia, sim, prover o recurso e atenuar a pena do réu civil ou absolver o réu civil. Mas não era isso. Era um habeas corpus para interromper o processo em algum tribunal aí de segunda instância num assunto relacionado com o tema segurança nacional. E o tema aí era contagioso por sua própria natureza. O que quisessem na época que fosse segurança nacional era segurança nacional. Há um célebre voto do ministro Balieiro em que ele diz: é preciso não exagerar, batom de moça não é segurança nacional, cigarro de maconha não é segurança nacional. Bom, mas enfim, naquele caso era um habeas corpus e o ministro Adalto Lúcio Cardoso, relator do caso, resolveu concedê-lo. Enfim, são esses lances, esses rompantes, assim, vamos ver se vinga, vamos ver o que os outros dizem. Mas aí os outros, um por um, disseram: ministro Adalto, não dá, não tem jeito, o AI-5 nos proíbe de conhecer do habeas corpus no caso
dos chamados crimes contra a segurança nacional. Se nós concedermos essa ordem, não vão executá-la. Não vão executá-la. Fora a possibilidade de fazerem alguma coisa contra o tribunal, no mínimo, não vão executar essa ordem e liberar esse réu lá, sei lá onde era, em que ponto do país. Bom, e todos um por um, incluindo os mais próximos amigos dele, que eram Aliomar Balieiro e Bilac Pinto. Porque não tinha como. Mas ele, que já devia estar saturado dos trabalhos do tribunal naquele momento tão difícil e tão incômodo para quem tinha os ideais dele, herdados justamente da banda odenista, ele achou que não devia ficar mais. E disse, senhor presidente, eu me vejo vencido sozinho contra a opinião de todos os demais. Isso, para mim, que me habituei a ser modesto, a cultivar a virtude da humildade, isso significa uma coisa só: que eu não estou à altura do colegiado, que eu não tenho como participar das deliberações de um colegiado tão ilustre, cujo raciocínio eu, nas minhas limitações, não consigo acompanhar. Por isso eu peço a Vossa Excelência, como a lei permite, a minha aposentadoria, desde logo, por tempo de serviço. Na sessão. Na sessão, é. Aí, bom, correm lendas que ele jogou a capa. Não jogou a capa, era hábito. Hoje não. Hoje eles entram já encapados e saem encapados, tiram a capa lá dentro do Salão Branco. Na época, não. Na época, eles entravam em trajes civis e o auxiliar de plenário punha a capa nas costas de cada um, já lá dentro da sessão, e eles, quando era a hora do café ou do final da sessão, tiravam espontaneamente a capa e deixavam no encosto da cadeira. Foi o que ele fez. Não jogou nada, enfim. E saiu da sessão. O ministro Eloy da Rocha imediatamente pediu ao presidente Balieiro que o tribunal se reunisse em conselho, ou seja, vamos fechar a sessão pública e nos reunirmos aí lá dentro do Salão Branco. Daí a pouco voltaram. O ministro Adalto Lúcio Cardoso disse: não quero que isso seja visto como nenhuma manifestação de desapreço aos meus colegas, pelos quais tem... Lá o tempo todo. Não, no Conselho não, no Conselho não pode. No Conselho nem os auxiliares de plenário, nem o diretor-geral fica, só os 11 ministros. Então, o que disseram ali, certamente disseram: Adalto, diz alguma coisa para enfim, para uma guirlanda qualquer, para não parecer que você se decepcionou com seus colegas. Então, ele disse realmente alguma coisa assim, né? O meu respeito, a minha amizade pelos colegas são inquebrantáveis, mas eu realmente não estou me sentindo bem no tribunal e insisto no meu pedido de aposentadoria. Após o que todos o cumprimentaram e a sessão acabou. Ministro, claramente esse episódio foi marcante para o senhor. Foi. O que o senhor poderia dizer que esse episódio lhe ensinou? O que o senhor aprendeu vendo, em particular, essa sessão? Essa sessão, Fernando, foi emblemática dos dilemas que a criatura humana pode enfrentar na vida. Adalto Lúcio Cardoso tinha, na visão dele, que seria compartilhada por tantos de nós, ele tinha a convicção de que era seu dever tentar alguma coisa. Quem sabe se o tribunal não se anima a desafiar essa regra proibitiva, e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Duvido, talvez ele dissesse a si mesmo, duvido que os militares façam alguma coisa contra o tribunal. O maior risco é não executarem a ordem de soltura. Vamos tentar. A ideia dele seguramente era essa. Mas aí não. Os outros foram rigorosamente fiéis à letra de uma proibição legal expressa no ato institucional número 5.
não viam como sair. Anos depois, veja bem, então todos devem ter saído de lá profundamente incomodados. Apesar das frases de cortesia que se pronunciaram no final da sessão, todos devem ter saído de lá amargurados. E tem mais. Nos seus últimos tempos de Supremo, o ministro Aliomar Balieiro teve várias atitudes que pareciam representar uma nostalgia de Adalto Lúcio Cardoso. Vamos, pelo menos, se não descumprir abertamente a regra proibitiva nesse tal ato institucional, mas vamos dizer certas verdades ao regime. E ele as disse em horas até as mais improváveis, por exemplo, quando da visita do general Lanusse, né, do general Lanusse, o presidente da Argentina. O presidente da Argentina, fazendo um discurso, quando foi recebido pelo plenário do Supremo, disse: eu sou um homem que passou 4 anos da sua vida dentro de um cárcere e tive tempo bastante para refletir sobre a importância da justiça, de que a justiça seja independente e seja justa. Embora fosse ele um chefe de Estado militar e autoritário, não muito diferente, sob a ótica dos rótulos, do nosso, ele havia dado naquele discurso certas provas de lucidez que impressionaram o Balieiro. E o Balieiro, já na resposta, falou que era reconfortante ver um chefe de Estado reconhecer. No fundo, o que Balieiro quis dizer, e deve ter ficado claro nas falas dele, é que mesmo um chefe de Estado autoritário poderia realizar de público esse ato de contrição, consistente em reconhecer que ele está lá por força de circunstâncias que ninguém deseja que se prolonguem nem que se repitam, e que ele tem ideia da importância da justiça e da independência da justiça. É como se, em palavras cruas, Balieiro dissesse: o senhor é um ditador que não se orgulha de sê-lo e que encara isso com contrição, ao passo que o nosso é um ditador ufano. E foi assim que o Palácio do Planalto recebeu o discurso de Balieiro, que a partir daí passou a ser, de várias maneiras, atacado. Não havia como fazer mal a ele, àquela altura da vida. Mas passaram de várias maneiras a fustigá-lo desde então. E ele saiu do tribunal pela compulsória, a completar 70. Não obstante, a Universidade de Brasília concedeu, mesmo sob o reitor Azevedo, o título de doutor honoris causa, e publicamos, fui eu o coordenador, um livro, Estudos de Direito Público em homenagem a Aliomar Balieiro. Isso em 76, o ano em que ele recebeu o título. Ele morreria logo depois. Ele morreria logo, enfim, não durou. Como muitos que saem do trabalho ativo e passam a ter uma vida mais sossegada e justamente por isso não resistem ao ócio. Ministro, como é que o senhor... no final da década de 70, começo da década de 80, o senhor assumiu na verdade, no começo da década de 80, em 81, o senhor assumiu um posto que, numa outra entrevista, o senhor disse considerar muito importante para a sua trajetória, seu ingresso no Supremo Tribunal Federal como ministro, que foi o cargo de assessor extraordinário do ministro-chefe do Gabinete Civil do Presidente da República. Sim. Do João Leitão de Abreu. Como é que se deu o convite para se tornar assessor extraordinário do Leitão de Abreu?
Como é que foi O ministro essa Leitão de situação? Abreu me conhecia do Supremo. Como ministro do Supremo, ele conhecia todo o trabalho de um procurador da República que atuava junto ao tribunal, que dava pareceres em processos da competência do Supremo. A conta disso, quando ele foi chamado pelo general Figueiredo para assumir a Casa Civil, naquela crise em que o general Golbery pediu as contas e se retirou do governo. Leitão de Abreu queria se cercar de um modo que ele considerasse representativo daquele momento, daquela flexão do governo Figueiredo. E aí eu estava lá então, ele conservou da equipe anterior alguns administradores de grande qualidade, entre eles o professor João Carvalho Oliveira, um antigo funcionário do Banco do Brasil, que era o chefe de administração da Casa Civil, de quem a casa não poderia abrir mão. Mas os outros ele trouxe todos de fora, eu próprio, Zé Guilherme Melchior, o embaixador Álvaro Franco, o doutor Nilson Naves, que depois viria a ser presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é meu colega de turma. Enfim, eu era subprocurador-geral da República, de carreira. E estava trabalhando, então, com o procurador-geral. O que tinha acontecido, eu não sei se já falei disso a alguém, mas, enfim, recordando as circunstâncias da época, quando estava terminado o governo Geisel, o doutor Henrique Fonseca de Araújo, procurador-geral da República, não foi nomeado ministro do Supremo. Quebrou-se ali um ciclo, porque sucessivos procuradores gerais da República foram para o Supremo. O procurador-geral da República é o mais natural dos candidatos naturais ao Supremo. Mas ali quebrando um ciclo que envolvera Décio Miranda, Xavier de Albuquerque, Moreira Alves, o presidente Geisel não quis nomear o doutor Henrique Araújo para o Supremo. Alguns atribuíam isso até à religiosidade luterana do presidente Geisel, nunca se soube, mas ele não quis, é um direito dele. Então, o doutor Henrique saiu, terminou o seu mandato de Procurador-Geral da República e foi sucedido pelo doutor Firmino Ferreira Paz, a quem o presidente Figueiredo convidou, tirando-o da aposentadoria. Esse é um veterano da carreira, procurador da República desde a juventude, perfez todos os escalões da carreira, sempre com muito talento, sempre com muito brilho. Uma figura extraordinária, o doutor Firmino Paz. E um dia, quando ele já estava, no governo Figueiredo, quando Firmino Paz já estava com 69 anos, o presidente Figueiredo resolveu pô-lo no Supremo. Não tinha havido ainda nenhuma crítica ao fato de se colocar no Supremo alguém já muito próximo da compulsória, já muito próximo dos 70. Viria depois essa crítica, sobretudo a propósito do ministro Clóvis Ramalhete, porque esse não era da função pública, era da advocacia, era da academia, mas não era ao passo que Firmino Paz, enfim, a nomeação, embora aos 69 anos, foi vista positivamente porque era um final de uma carreira toda consumida a serviço da União. Então foi o doutor Firmino Paz, que ficaria um ano no Supremo e cairia em seguida na compulsória. Para suceder ao doutor Firmino Paz, o meu nome foi cogitado. Eu acho que tinha na época, enfim, pouco mais do que... É bem isso, eu já tinha completado os 35 anos que a lei exige. O meu nome foi cogitado, era o nome, era sabidamente na época o nome da preferência da carreira. Mas quem tomava decisões na época, nessa primeira fase do governo Figueiredo, era o general Golbery do Couto e Silva, que pouco tempo antes
diante do falecimento inesperado de Petrônio Portela, ministro da Justiça, havia nomeado para sucedê-lo no Ministério da Justiça o deputado Ibrahim Abiakel. Quando se deu a vaga do Procurador-Geral da República, embora inspirados por várias pessoas que me sugeriam como possível ocupante naquela, eles, e acredito que com boa fé, por acreditar que aquilo significava mais o que convinha ao regime na época, escolheram um outro membro da carreira, bem menos antigo que eu, enfim, mas de mais idade, e nomearam então o doutor Inocêncio Coelho. O ministro Leitão de Abreu no Supremo estava entre aqueles que queriam, enfim, no Supremo, de um modo geral, teriam preferência por mim na época. Por isso é que quando ele foi chamado para a Casa Civil, ele fez esse convite, que operacionalmente era facílimo de atender. Eu apenas era deslocado das minhas responsabilidades de subprocurador-geral para prestar serviços temporariamente à Casa Civil. Nada se alterava, nem no meu salário, nem nada. Apenas, enfim, eu deslocava a minha atividade física de um lugar para outro. E nessas circunstâncias foi muito compensador. João Leitão de Abreu foi um dos homens mais lúcidos que passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Era também uma consciência liberal, firme. Ele nessa fase da vida deu várias provas disso. Foi nesse momento que se fez a lei do uso capião especial, permitindo a propriedade do imóvel rural por quem o ocupa durante 5 anos e não possui outra coisa. Queria-se na época fazer também um uso capião urbano, mas aí não deu certo, era uma coisa muito... Até hoje não se fez. Na época era uma coisa ousadíssima, não conseguimos. Eu gostaria muito que um dia os papéis dos arquivos da Presidência da República transpirassem e algumas coisas que eu escrevi na época e que fundamentaram decisões do Presidente da República viessem a lume. Desde coisas... nada de muito importante. Afinal de contas, o importante era conduzido pelo próprio Presidente da República sob a inspiração do chefe da Casa Civil, e assim se chegou à anistia, e assim se chegou à programação da primeira eleição em que concorreria a oposição civil, e assim por diante. Mas nos trabalhos da Casa Civil da época há várias coisas, várias decisões que se fundamentaram em pareceres meus, desde a devolução de bens à família Kubitschek, da qual algumas línguas perversas diziam que tinha feito patrimônio por conta a família Kubitschek. Tudo que os militares encontraram para confiscar foram 2 terrenos MSPW em Brasília. E quando sentiu que os ares eram mais respiráveis, Dona Sara pediu ao governo que devolvesse esses bens. A família não tinha mais nada. E aí uma decisão lapidar do presidente, assim, tomada em 1 minuto, mandou devolver imediatamente os bens da família Kubitschek. O mais interessante desse episódio é a lista de bens, né? 2 terrenos MSP, desmoralizando completamente toda a maledicência que durante o regime militar se abateu sobre a família Kubitschek, sobre o que tinha e o que não tinha, o que ganhou, o que não ganhou. Houve casos também relacionados com a nacionalidade, com a expulsão de estrangeiros, com a punição de servidores públicos, todos resolvidos muito lucidamente pelo Presidente da República, com base em trabalhos na época da Casa Civil, onde, diga-se de passagem, eu não estava sozinho. Havia outras pessoas também cujo trabalho me parecia da maior qualidade. Entre elas, Melchior, que foi um dos grandes intelectuais do país,
e Nilson Naves, que veio a ser ministro e depois presidente do Superior Tribunal de Justiça, e vários outros. Mas, enfim, a lembrança de Leitão de Abreu, uma lembrança... eu registrei isso no meu discurso de posse como presidente do TSE. Eu falei naqueles que, em momentos vários da vida, me inspiraram, me ajudaram e disse todos muito, muito caros pelo muito que me ensinaram ao longo da vida e pelo orgulho que a associação do meu nome aos seus honrados nomes há de me trazer enquanto eu viva. E disse: a esses eu rendo homenagem na pessoa de Vossa Excelência, ministro João Leitão de Abreu. Ele era o único presente. Os outros já estavam mortos. Vilar, Dorival Vilela Viana, Alberto Deodato. Estavam todos mortos. Enfim. Bom, acredito, a palavra insuspeita do ministro Sepúlveda pertence. É muito importante nisso, na definição, na conceituação histórica de pessoas como Bilac Pinto e como João Leitão de Abreu. A palavra do doutor pertence é mais insuspeita do que a minha, por razões óbvias. E ele tem coisas muito interessantes escritas, como Procurador-Geral da República, ou antes ou depois, a respeito desses personagens da história do Supremo. Ministro, hoje em dia, enfim, até pela abertura da imprensa, a sociedade tem um conhecimento maior sobre a movimentação de bastidores que cerca a indicação de um nome. Houve um ministro que muito abertamente expôs enfim, o seu processo de nomeação recentemente. Como é que isso funcionava há 30 anos? Havia, enfim, o senhor disse já do ministro Leitão de Abreu. Sim. Como é que era o processo de indicação, de se levar o nome de alguém ao presidente da República? Nos velhos tempos, e veja, mesmo durante o regime militar, e se recuamos um pouco mais, durante o Estado Novo, até mesmo durante o Estado Novo, o critério de escolha tendia a ser sempre sensato. Getúlio Vargas, por exemplo, pôs no Supremo Carlos Maximiliano, pôs Aníbal Freire da Fonseca, pôs figuras esplendorosas da história do tribunal. Os militares puseram Baleiro, Adalto e tantas outras pessoas qualificadas. E João Goulart pôs Evandro Lins e Silva, pôs Hermes Lima, pôs Vitor Nunes Leal, que é a figura mais luminosa da história do tribunal, sem sombra de dúvida. Juscelino. Vitor Nunes se dava bem com João Goulart, mas ele foi posto no tribunal por Juscelino Kubitschek. Agora, veja, havia sim esse cuidado. E eu senti, eu que acompanhava da Procuradoria-Geral as indicações, eu senti que essa tendência a fazer sempre o melhor nunca arrefeceu. Procurador-Geral da República, Xavier de Albuquerque, candidato natural. Um homem com a qualidade dele. É ele, não há dúvida. 2 anos depois, Moreira Alves, não há dúvida, é ele. E assim por diante, as escolhas foram sendo feitas. Algumas causavam um relativo mal-estar. Será? Não, esse foi escolhido só porque
ele é amigo do irmão do presidente lá no Rio de Janeiro, e vai ficar só um ano, é meio idoso, mas afinal de contas era um homem ilustrado, lido, de uma consciência liberal, falando de Clóvis Ramalhete, de uma consciência liberal, um homem arejado, progressista. Não houve nenhuma escolha insensata. Bom, aí os anos passam e veja, as escolhas não se faziam em função de postulado. Nisso talvez tenha havido uma mudança. Oscar Correia, que foi a criatura mais espirituosa, além de ser um homem de uma cultura geral vastíssima, enfim, um homem que sabia muito mais do que a ciência do direito, Oscar Correia costumava brincar dizendo que há um provérbio que diz que cadeira de ministro supremo não se postula e não se recusa. E aí ele obtemperava, bom, que não se recusa é certo, mas que não se postula é uma grosseira falsidade. Mas veja bem, ele dizia isso por brincadeira. Ele próprio não postulou, mas ele e outras pessoas, enfim, deixavam entrever que, se convidadas, ficariam honradas. E assim aconteciam as escolhas. Quem é o melhor? Quem é o melhor no Rio de Janeiro nesse momento? Oscar Correia. Quem é o melhor no cenário parlamentar? Célio Borja. Quem é o melhor nos tribunais superiores neste momento? Otávio Galotti. E assim se faziam as escolhas, uma única das quais, para desmentir a implacabilidade da frase de que não se recusa, o único caso certo de recusa é Miguel Reale. Miguel Reale, o pai, que, enfim, por força de um óbito da família, tendo perdido num acidente filho e nora, ou filha e genro, se tornou um tutor, precocemente um tutor de netos ainda pequenos. A ideia de sair de São Paulo não podia agradá-lo naquelas circunstâncias. E Miguel Reale é o único caso certo, pode haver algum outro, o único caso certo de recusa. Dizer, me desculpo, mas não posso ir. Agora veja, sim, há uma coisa, e isso aconteceu em outras ocasiões também, às vezes no meu caso, eu estava ali ao lado do condestável. Eu era o homem de confiança do homem que, naquele momento da história do governo brasileiro, tomava decisões quanto a quem vai, quem não vai para o Supremo. E essa pessoa era? Era João Leitão de Abreu. Era João Leitão de Abreu. Agora vejam só as vagas seguintes à minha. Várias pessoas sugeriram, na vaga logo seguinte à minha, que foi preenchida com Sidney Sanches. Disseram então ao presidente Figueiredo, várias pessoas amigas, quem sabe o que o senhor acha, o que o chefe da Casa Civil acha deste desembargador paulista, que é um líder de classe, ele é praticamente um sindicalista da magistratura, um homem que comanda lá as associações, as reivindicações. Ou seja, é um jurista de peso, saído deste celeiro, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, de Valores, e ainda por cima tem esse adorno suplementar inédito, líder de classe. Olha como ficaria bem, né? Não se pestanejou, enfim, pareceu o melhor nome naquele momento, e foi nomeado Sidney Sanches. A vaga seguinte foi de Otávio Galotti, a seguinte foi de Célio Borja, depois veio Paulo Brossard com toda a sua majestade e história. Enfim, Sepúlveda pertence do cargo de Procurador-Geral da República e tantos outros. Não, hoje continua havendo, e Dona Dilma Rousseff provou com esta última escolha que a tendência do chefe de Estado ainda é mandar sempre para o Supremo o que houver de melhor. E eu não acredito que isso tenha sido desmentido, desonrado por ninguém.
as escolhas foram sempre dentro dos limites daquilo que se pode considerar o horizonte das candidaturas naturais. Um grande professor universitário, um notável advogado, uma ministra que se destaca no Tribunal Superior do Trabalho, que é um dos tribunais superiores, o Dr. Toffoli, o mais jovem de todos, enfim, não tanto quanto eu era quando fui, mas no começo da faixa dos 40. Era o jurista de confiança do presidente da República. Isso é nos Estados Unidos mais do que aqui. Nos Estados Unidos mais do que aqui. O jurista de confiança do presidente da República é mandado para a Corte Suprema, quando não para a Corte da Haia. A Corte da Haia, especialmente, recebe um após outro juristas do Palácio. É um direito que tem o presidente da República e ele o exerce, desde que não se mande... enfim, o Dr. Toffoli tem uma bonita história de advocacia. Sim, os desafetos politicamente dizem que é advogado do PT, advogado de partido, né? Mas nessa circunstância de advogado de partido, ele fez um boníssimo trabalho, sempre com muita correção, com muita ética. E depois, como advogado-geral da União, ele foi primoroso, primoroso. Eu que o confrontei no caso Raposa Serra do Sol, sei da qualidade do trabalho que ele fez, de modo que eu acho que Lula tinha todo o direito de escolhê-lo. Agora, veja, o que é a novidade realmente dos últimos anos é essa história de haver como se fosse a Academia Brasileira de Letras, uma romaria de postulações, quem é patrocinado por quem deseja quem, e vamos almoçar com fulano, jantar com... Assim não dá, assim não dá. E nessa última vaga, esse fenômeno novo e decididamente indesejável se manifestou à torto e à direito. Graças a Deus, a moça demorou, mas desbastou tudo que havia de inconveniente por tal ou qual razão e foi logo no melhor. Já que a gente está nesse assunto, enfim, talvez isso seja, depois a gente tenha que voltar, nós estamos num cenário em que as postulações são mais agressivas, que isso fosse talvez reconhecido como uma nova realidade institucional e que fosse de uma vez abertos os nomes de todos. Veja, eu lhe digo exatamente, eu lhe digo exatamente o que acho preferível. Sim, quanto maior a abertura, quanto mais rica a informação de que dispõe o chefe de Estado, tanto melhor para que a escolha seja brilhante, ou pelo menos muito boa. Agora, o que eu não acho bom é isso cair no domínio público. E eu não acho bom também que exista ativismo e participação do próprio candidato. Isso deveria ser, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil faz saber ao chefe de Estado que tal nome deveria ser considerado. A Universidade de São Paulo faz saber ao presidente da República que tal nome deveria ser considerado. Enfim, tudo isso pode, mas isso não deve cair no noticiário do cotidiano. É extremamente chato que se noticie à torto e à direito que fulano almoçou com não sei quem em tal restaurante de São Paulo e ali estando foi cumprimentado por alguém que já antecipava as festanças pela sua... Assim não dá, assim não dá. Um mínimo de continência se impõe no processo de escolha. Mas isso posto, eu acho que quanto maior o número de sugestões, tanto melhor para uma escolha lúcida do presidente da República. E veja bem, não precisam ser sugestões de última hora, podem ser sugestões bem precoces. Eu me lembro de que um dia, respondendo a uma pergunta, eu declarei que acho que o ideal seja que alguém se invista na presidência da República, já tendo conhecimento de quem seriam os seus elementos de escolha para o Supremo, para as vagas de que essa pessoa, enquanto chefe de Estado, vai dispor no Supremo Tribunal Federal. Claro, isso não é fácil,
Mas, enfim, eu não acho nada inconveniente, pelo contrário, eu acho bom que as inspirações para a informação do presidente da República, com a devida compostura, continência e discrição, sejam precoces, sejam muito anteriores. Isso permite que não se enfrentem os inconvenientes da demora. A presidente da República comeu o pão que o diabo amassou durante esses meses todos. Pressionada daqui, pressionada dali, bombardeada por candidaturas, algumas das quais seguramente deixariam mal a sua história, né? Mas, enfim, como eu lhes disse, essa demora se justificou, terminou bem, o processo terminou bem.